Deus, leva minha filha, porque eu prefiro ter uma filha morta do que uma filha gostando de outra mulher. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre a Roberta Miranda, que saiu do armário há um tempinho e que veio falar sobre a sexualidade dela em um livro que ela lançou e por que que ela passou 50 anos da vida dela escondendo quem ela era, escondendo a sua bissexualidade. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa questão dos pais dela, né, da mãe dela, mais especificamente. A fala que a mãe teve dizendo que preferia ela morta do que ela gostando de outra mulher, e o quanto que isso fez com que a Roberta Miranda abdicasse de uma parte muito importante da vida dela, que é a parte afetiva, amorosa, sexual. Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo aqui. E antes da gente ir para o assunto em questão do vídeo, eu quero pedir para que você que está assistindo esse vídeo ajude a transmissão a continuar se mantendo. Você pode fazer isso tanto se tornando membro daqui do canal, quanto me apoiando no Apoia-se, cujo link é apoia.se/transifemissão. Assim você contribui mensalmente para que esse canal continue funcionando. Agora que eu já mendiguei, a gente pode ir pro assunto em questão. E minha garganta ainda não tá boa, então minha voz tá um pouquinho esquisita, mas vamos ignorar essa parte. Recentemente, Roberta Miranda foi em um podcast onde ela estava dando entrevista para falar sobre o livro dela que ela lançou recentemente. E a Roberta Miranda, que hoje em dia ela está com 68, quase 69 anos, porque no final desse mês ela faz 69, ela falou sobre a sexualidade dela. Ela falou sobre ela ter perdido o grande amor da vida dela, porque o grande amor da vida dela, que era uma mulher, terminou com ela porque não aguentava mais viver escondida. Não aguentava mais viver um relacionamento no armário, um relacionamento que não era minimamente exposto. A Roberta falou sobre ela ter ficado com receio de sair do armário, porque ela tinha prometido para a mãe dela que ela jamais contaria sobre a sexualidade dela em público. Isso porque a mãe dela era super, super LGBTfóbica. Ela conta que uma vez ela ouviu a mãe dela rezando, pedindo para que Deus matasse a filha dela, matasse a Roberta Miranda, porque era preferível ter a Roberta morta do que ter a Roberta com outra mulher. Tudo isso foi criando tantos traumas ali na Roberta em relação à sexualidade dela, que ela passou 50 anos escondendo a sua sexualidade, escondendo quem ela era. Agora ela resolveu revelar nesse livro, que eu não li ainda, né? Mas que parece que vai ser um livro bastante interessante, com uma história muito forte, porque, volto a dizer, é uma pessoa que teve que abdicar de quem ela era durante 50 anos. Aqui a gente pode ter várias linhas, né, para poder traçar isso que aconteceu. A gente está falando de uma pessoa que sentia que precisava esconder quem ela era. E provavelmente ela precisava mesmo, porque na época, né, em que a Roberta Miranda começou a fazer sucesso, ela teria sido muito jogada de lado se viesse a público que ela era uma mulher bissexual. Obviamente, isso não quer dizer que ela teria, que ela não conseguiria de forma nenhuma alavancar a carreira dela, porque na época dela já tinha algumas pessoas que eram LGBT e conseguiram alavancar a carreira. Mas é possível que ela não fosse conseguir. A gente está falando de um mundo que é extremamente LGBTfóbico hoje em dia e que era muito mais LGBTfóbico antes. E a gente pode focar aqui na parte da religião. Porque, como vocês podem ver, toda a LGBTfobia da mãe da Roberta parece que vinha desse ponto da religião. A religião, né, principalmente a religião cristã, né, ao longo de séculos persegue pessoas LGBTQIA+. Isso não é novidade, eu já falei sobre isso com vocês inúmeras vezes. A gente tem até hoje vários pastores e padres que praticam terapias de reversão sexual, né, as famosas cura gay, cura trans. A gente tem uma perseguição
absurda da igreja contra os nossos direitos. Toda vez que a gente conquista um direito, vem a igreja tentando retirar esse direito. A gente tem discursos de ódio sendo propagados em inúmeras igrejas. E isso eu tô falando 2025. Agora você imagina isso nos anos 70, por aí. Então, a mãe da Roberta, quando ela reza, né, para que Deus mate a própria filha, é um sintoma. Eu não tô isentando também a mãe da Roberta, obviamente. Super LGBTfóbica, super escrota, porque você preferir que seu filho morra do que seu filho seja quem ele é de uma violência indescritível. Mas isso é um sintoma de uma sociedade pautada no cristianismo que o tempo inteiro fica falando que pessoas como eu e como a Roberta são pessoas que são do demônio, são pessoas que estão servindo Satanás, são pessoas que não deveriam existir. Para a mãe da Roberta, era preferível que a filha dela morresse, que a filha dela fosse levada por Deus, porque assim ela não estaria mais em pecado. Provavelmente, a mãe da Roberta acreditava que a Roberta iria para o inferno por ser LGBT. E se ela morresse antes de, sei lá, cometer tantos, abre aspas, pecados da carne, talvez ela não fosse para o inferno, talvez ela fosse ainda para o céu. Então era um desejo que vinha provavelmente desse ponto. Esse ponto de que é melhor que a minha filha morra do que a minha filha viva em pecado. É preferível que a minha filha morra do que a minha filha se relacione com outra mulher. E vivendo dessa forma, vivendo em segredo, tendo que viver os seus relacionamentos com outras mulheres às escondidas, a Roberta acabou perdendo o grande amor da vida dela. E aqui a gente tem que pensar um pouco sobre tudo aquilo que a gente abdica para poder viver uma vida que não é nossa. Tudo aquilo que a gente abdica para poder agradar aos outros. A Roberta passou a vida dela inteira tentando agradar aos outros, mas não a si mesma, perdendo muito de quem ela é, perdendo muito da própria identidade e perdendo, como ela mesma disse, o grande amor da vida dela. A gente perde muito quando a gente vive dentro de um armário. Muitas vezes a gente não tem muita alternativa a não ser viver dentro de um armário. Ninguém é obrigado a sair do armário porque cada pessoa sabe exatamente o que está em jogo ali. Mas quando a gente sai do armário, a gente dá um passo para a nossa liberdade tão grande, tão emancipatório, que eu diria que vale a pena. Se a Roberta, ela tivesse vivido em uma época que fosse um pouco mais. Eu nem digo uma época que fosse menos LGBTfóbica, mas uma época que tivesse mais informações sobre pessoas LGBT, uma época que a perseguição fosse um pouquinho menor, como os dias de hoje, talvez a Roberta conseguisse ter vivido todos esses anos, né, esses 50 anos que ela escondeu quem ela era, talvez ela conseguisse ter vivido de forma plena. Talvez ela conseguisse ter ficado com o grande amor da vida dela. Talvez ela conseguisse ter sido mais feliz nessa vida dela. Mas, obviamente, a Roberta ela não está morta. A Roberta está com 68, vai fazer 69 por agora, mas ela está viva. Ela ainda pode viver a vida dela, a sexualidade dela. Ela ainda pode recuperar um pouco desse tempo perdido. Mas ainda assim, 50 anos é muito tempo para você viver às escondidas, para você viver para você viver dessa forma, viver para os outros mesmo, como eu bem disse. E eu sinto muito que a Roberta tenha passado por isso. Ninguém deveria precisar passar por isso. Ninguém deveria precisar ouvir a mãe rezando, dizendo que preferia que você tivesse morrido do que você sendo você. E isso é uma coisa que pessoas hétero cisgênero jamais vão entender. Porque mesmo pessoas LGBTQIA+, que não ouviram os pais dizendo algo assim, viveram com esse medo também. Eu cresci em um lar cristão. A minha mãe, católica. Minha mãe, ela não era LGBTfóbica, né? Hoje em dia que ela não é mesmo, mas ela não era LGBTfóbica. Mas eu tinha medo. Eu tinha muito medo de ser quem eu era. Eu tinha muito medo de falar sobre as coisas que eu sentia, sobre quem eu sentia atração,
ou sobre como eu me enxergava, como eu me sentia comigo mesma. Eu tinha muito medo disso, não porque a minha mãe falava que preferia me ver morta, porque ela nunca disse algo do tipo e jamais diria algo do tipo, mas porque o tempo inteiro eu ouvia sobre como pessoas como eu iriam para o inferno, e isso dentro da igreja. E quando você cresce nesse ambiente, você acredita naquilo, principalmente quando você é criança. As pessoas estão falando que você vai passar uma eternidade de sofrimento simplesmente por ser quem você é. Isso é muito doloroso, isso é muito pesado. E muitas vezes as pessoas hétero cisgênero não conseguem entender a dimensão disso, a dimensão do que é você acreditar que você vai passar uma eternidade de sofrimento simplesmente por você ter os sentimentos que você tem, por você ter os afetos que você tem, por você ter a autopercepção que você tem. É extremamente danoso para o psicológico de qualquer pessoa passar por isso. Quem dirá de uma criança, quem dirá de um adolescente. A Roberta Miranda demorou 50 anos para poder admitir para o mundo quem ela é. Demorou 50 anos para reconhecer que ela é uma mulher bissexual, publicamente pelo menos. Ela demorou 50 anos para começar a viver a vida dela sendo realmente ela e não uma imagem que as pessoas gostavam de ver. E eu espero que a Roberta ela consiga ter uma vida feliz daqui para frente, ter uma vida tranquila daqui para frente, ter uma vida mais confortável na própria pele daqui para frente. A época que a Roberta viveu não era uma época nem um pouco fácil para pessoas LGBTQIA+. Nunca na história foi fácil você ser uma pessoa LGBTQIA+. Nesse momento, em 2025, nós estamos vivendo o melhor momento até então para você ser uma pessoa LGBTQIA+. Hoje em dia, a Roberta pode se casar. Hoje em dia, a Roberta pode adotar. Hoje em dia, a Roberta pode se divorciar de outra mulher, né? Hoje em dia, a Roberta pode fazer absolutamente tudo aquilo que um casal hétero cisgênero faz. A Roberta pode fazer com uma outra mulher. Hoje em dia, a Roberta tem direitos enquanto indivíduo. Na época em que ela estava negando quem ela era, na época em que ela ouviu a mãe dela fazendo essa oração, a Roberta não tinha nenhum direito. A Roberta não tinha nada. Hoje em dia ela tem. Nós estamos vivendo um período que parece ser muito desesperançoso quando a gente olha para como a LGBTfobia está se construindo, para como o fascismo elegeu pessoas LGBT como seu principal alvo, para como as igrejas estão nos perseguindo cada vez mais vocalmente. Mas hoje em dia nós temos direitos. Hoje em dia nós temos algumas medidas legais que nos defendam. Hoje em dia, se uma pessoa for LGBTfóbica, essa pessoa pode ter que responder judicialmente. A gente está longe da perfeição, mas com certeza a gente está numa época muito mais confortável do que a época que a Roberta viveu no armário. Então eu espero que agora, aos 68 para 69 anos, a Roberta consiga viver a sua totalidade, consiga viver quem ela é. E eu espero que a gente melhore enquanto sociedade. Eu não posso ser Alice também e falar que eu espero que nenhuma criança passe mais pelo que a Roberta passou, porque eu sei que vai passar. Eu sei que nós teremos ainda muitos LGBTs que vão passar uma vida inteira sem sair do armário. Mas eu espero que esse número seja cada vez menor. Eu espero que a gente consiga ter um pouco mais de orgulho de quem nós somos. Inclusive, é por isso que o mês de junho a gente celebra o orgulho LGBT, porque a gente precisa ter muito orgulho de quem a gente é para a gente conseguir viver nessa sociedade, para a gente conseguir sair dos armários, para a gente conseguir nos relacionarmos afetivo sexualmente com quem nós queremos viver, nos relacionar afetivo sexualmente. Nós precisamos ter orgulho para resistir nesse mundo. A Roberta, agora ela tem orgulho. Durante 50 anos ela não teve. E ela não teve esse orgulho
porque esse orgulho foi tirado dela. Ela foi minada do orgulho de ser quem ela é. É muito triste você pensar que foram 50 anos. 50 anos dentro de um armário. Pessoas héteros cisgênero jamais vão entender o que é isso. Jamais vão entender essa dor. Jamais. E eu fico feliz que pessoas héteros cisgênero jamais entendam essa dor. Mas eu queria que pessoas LGBT também não precisassem conhecer essa dor. E é por muitas outras Robertas que a gente continua em luta para garantir que os nossos direitos continuem existindo e conquistar mais direitos. E vale dizer que esse mês, o mês de setembro, é o mês da bissexualidade, é o mês da visibilidade bi. Essa sexualidade que é tão invisibilizada o tempo inteiro. E é bem emblemático que tenha sido no mês de setembro que a Roberta Miranda falou sobre isso publicamente, falou sobre isso em um podcast, sobre o que a mãe dela falou e tudo mais. E também é bastante emblemático que a Roberta Miranda tenha nascido nesse mês de setembro, o mês da visibilidade bi, o mês da sexualidade dela. Obviamente, quando a Roberta nasceu, esse ainda não era o mês da visibilidade bi, isso foi construído depois, mas é emblemático que ela tenha nascido em um mês que depois veio a se tornar o mês da visibilidade bi, da visibilidade da sexualidade dela. Que seja nesse mês que ela revelou pro mundo o quanto que foi pesado esses 50 anos de armário. Eu desejo tudo de bom pra Roberta e espero que ela consiga viver um grande amor. Ela disse que o grande amor da vida dela terminou com ela. Eu espero que ela ainda consiga viver um grande amor. Ela não tá morta, ela ainda tá viva, então tá em tempo. E todo mundo merece viver um grande amor. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você não tem o que comentar, coloca um coração azul, um coração roxo e um coração rosa, que são as cores da bandeira bi. Coloca aí pra mim, isso ajuda no engajamento do vídeo e assim também eu sei que você assistiu esse vídeo até o final. Deixe o seu like pro YouTube entender que o meu vídeo é legal e disseminar para mais pessoas e também copie esse link e sai distribuindo por aí. Não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por uma humana. A gente se vê na próxima. Até mais.